Olá, sertão paraibano, olá, Paraíba. Eu estou aqui na cidade de Souza, jornalista independente Fernando Antônio, para o canal do YouTube Apresentador Fernando Antônio. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu estou aqui hoje para falar com o Dr. Cláudio Diniz. Dr. Cláudio, que é advogado, criminalista e que está à frente do caso Iane Marri, defendendo aí os direitos da família de Iane. Esse caso que repercutiu não só na Paraíba, como no Brasil inteiro. Doutor Cláudio, primeiro eu quero agradecer demais o senhor por dispor esse tempo, né? Já em pleno mês de dezembro, às vésperas do Natal, e o senhor com seus afazeres, também prestes a tirar aí o seu recesso merecido, né? Mas o senhor gentilmente recebeu a nossa equipe. E torna-se até uma ironia a gente estar em pleno mês de Natal do ano de 2024, falando de um crime que aconteceu em 2023 e que, por incrível que pareça, os culpados ou o culpado está solto, gozando de liberdade, e a família de Iane sofrendo pela perca de uma jovem morta brutalmente, covardemente dentro da sua casa, e simplesmente a justiça, de certa forma, ainda premiando o algoz. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia a você, Fernando. Meus cumprimentos ao seu público ouvinte, pelas emissoras, pela internet. Inicialmente, eu quero desejar as boas-vindas, dizer que esse caso é um caso que nós abraçamos em função da sua repercussão, em função de um fato que ocorreu há mais de um ano sem que a gente ainda tenha um deslinde. O Judiciário, por sua vez, iniciou, o próprio Ministério Público também trabalhou nessa fase, apresentou a denúncia, inclusive pedindo a prisão do acusado, o que não aconteceu até esse momento. Nós fizemos a nossa parte, solicitamos a habilitação dos autos, de igual forma peticionamos pedindo também a decretação da prisão, motivado no artigo 312 seguintes, inclusive com um fato interessante, que o acusado não foi localizado no endereço que havia fornecido. Houve uma complementação agora desse endereço, mas essa já é uma das faltas graves para quem quer se ver processado, citado para apresentar a defesa. De modo que esse fato é um fato nebuloso, mas que a prova técnica apurada e apontada nos autos até esse momento já se inclinam no direcionamento de um acusado, e até agora, infelizmente, nós não tivemos um avanço significativo para que a sociedade ela possa se sentir protegida. Como você disse, de forma cirúrgica, esse foi um fato lamentável, um crime que teve uma proporção muito grande de repercussão, não só aqui no interior da Paraíba, mas além do estado da Paraíba. E é preciso que o judiciário, que a sociedade possam ser prestigiados. Quando a família procurou um advogado para trabalhar na condição de assistente do Ministério Público, ela quer ver não só o regozijo pessoal da intenção de se fazer justiça, mas também para que a sociedade se sinta segura, para que outros fatos dessa natureza não voltem a acontecer. O que se viu e as fotografias que estão dentro dos autos, elas realmente são impublicáveis. O que se comenta é que esse processo, pelo que a gente tem visto, ainda merece de uma investigação mais apurada, pelos elementos que nós encontramos nos autos e pela investigação preliminar que foi realizada, de modo que, a grosso modo, nós podemos dizer que esperar a rapidez do judiciário, a celeridade do judiciário, para que a gente possa ter essa situação resolvida, a sociedade saciada no seu desejo, não de vingança. A família não deseja vingança, a família deseja justiça. Então, a sociedade ela precisa ser saciada nesse seu desejo de justiça. E é isso que nós vamos perseguir durante todo a nossa estada nesse processo, né, na condição de assistente do Ministério Público.
Doutor Cláudio, quando a gente fala nesse processo de Anne-Marie, a gente se depara com situações que nos preocupam quando falamos de justiça. Primeiro, logo no início do processo, foi preso ou presa uma pessoa que, na verdade, não era o verdadeiro culpado e chegou a passar quase 30 dias preso, né? Inocente, que era uma das pessoas que se relacionou com o Iane, e esse, eu posso dizer o nome, que é o Danilo, né? Que é mais um absurdo que eu vejo no nosso país, é você não poder mostrar a foto, nem dizer o nome do suspeito, que isso deveria ser realmente repensado através dos nossos políticos, que é quem elaboram essas leis, porque a vítima aparece, os familiares aparecem, mas o algoz é protegido, a imagem dele é preservada. E nesse caso especificamente, esse algoz ele vem sendo protegido desde o início. É um caso tão preocupante quando se fala de justiça, porque o acusado ele foi candidato a vereador na cidade de Cajazeiras. A Polícia Civil já sabia que ele estava envolvido no crime. A Polícia Civil já tinha provas irrefutáveis de que ele estava na cena do crime. E ele concorreu ao cargo de vereador, não foi eleito e hoje evadiu-se da cidade. Inclusive, a última informação que eu tive, e repito, não posso dizer o nome, não podemos mostrar a imagem, do suspeito que está na cena do crime. O que eu gostaria que o senhor falasse a respeito é que a gente está tratando de uma pessoa que não há dúvida que ele está na cena do crime, porque nas unhas de Yane a perícia encontrou resíduo de pele do acusado. Então, mesmo a gente sabendo que pode haver outras pessoas envolvidas, doutor Cláudio, isso aí, inclusive, deve ser apurado, porque existe até uma hipótese de ter a mulher desse acusado também envolvida no crime, né? Mas, independente disso, ainda ser realmente é, caracterizado, né, como um fato, ele está na cena do crime. E como justifica uma justiça deixar uma pessoa que cabalmente já está na cena do crime em liberdade? Fernando, primeiro, a hipótese da decretação da prisão, ela é feita de acordo com o que está na legislação. O artigo 312 seguintes, ele enumera as possibilidades, as condições, as características para a decretação dessa custódia preventiva. Não é normal a custódia preventiva. Ela é uma exceção à regra. A regra é a liberdade. Mas existem casos em que a prisão ela é realmente a prisão cautelar antes da decisão condenatória, mesmo com a fase de recursos, ela é recomendada. E nesse caso em particular, é preciso que a gente faça eh, distinção de duas situações. Primeiro, parabenizar a investigação que foi realizada, que conseguiu, através de um exame técnico do DNA, a prova técnica do DNA, ela é muito clara, ela é irrefutável. Então, essa prova ela está muito tranquila dentro dos autos e prova que realmente a pessoa que está sendo acusada ela esteve na cena do crime por conta do material genético encontrado nas unhas da vítima. E por que essa pessoa está solta? Então, nessas duas hipóteses que eu estou falando. Primeiro, porque já está provado com uma prova técnica irrefutável. Segundo, o acusado ele se evadiu do distrito da culpa, que seria a comarca de Cajazeiras. Ele mora hoje em outra comarca. Quer dizer, não se sabe quais são as condições em que está o acusado, porque até agora ele só apareceu nos autos por intermédio do advogado. Ele ainda não foi ouvido, ele não passou a sua versão, nós não sabemos o que é que ele vai dizer em relação a essa prova técnica que foi apresentada. É por isso que eu digo,
A investigação ela foi muito bem feita, está de parabéns à Polícia Civil do nosso estado, mas talvez ainda precise se aprofundar um pouco mais, porque nos chegam notícias diariamente de que poderia haver uma terceira pessoa na cena do crime. E eu não posso dizer se isso é verdade ou não, porque demanda prova, demanda investigação. Então, o que é que, na minha modesta visão, o judiciário já deveria, claro, com as devidas vênias, com as necessárias vênias, ter tomado uma posição mais dura para que essa investigação ela não se perca com o tempo. As investigações elas precisam ser feitas na hora, na flagrância, no calor. E a coisa está demorando muito. Talvez a gente tenha a possibilidade de perder a oportunidade de conseguir uma prova forte, cabal, fundamentada de que existiu ou não uma terceira pessoa na cena do crime. De modo que o mais prudente nesse momento, além da prisão, é a abertura da investigação, a continuidade da investigação. Eu, inclusive, admitido como assistente do Ministério Público, irei solicitar uma audiência com o doutor representante do Ministério Público da comarca de Cajazeiras, para que a gente possa trocar umas ideias em relação a essa possibilidade da reabertura da investigação. Uma das premissas do mundo investigativo é exatamente a preservação dessas provas que, com o tempo, naturalmente, elas vão perdendo essa possibilidade de uma convicção maior, tá certo? Aí eu lhe pergunto, dentro desse processo também existem muitos comentários, quando o senhor fala numa terceira pessoa, a Iane, ela era uma menina alta, tá certo? Ela era uma menina, podemos dizer assim, grande, né? O acusado, que já está na cena do crime, ele é um rapaz de altura bem menor do que a dela, tá certo? E nota-se que nesse momento do crime houve luta. A Iane, ela lutou para não morrer, tá certo? Isso aí talvez indique que ele sozinho não tivesse conseguido. Como eu te falei, Fernando, essa questão da produção da prova, ela tem que estar bem delineada nos autos. O que nós temos até agora é uma prova técnica, uma prova pericial, que coloca uma pessoa na cena do crime. Eu fui bombardeado de informações nos últimos dias, com pessoas que diziam: olha, pode ser que exista, mas é preciso, para que a gente seja responsável com o andamento das investigações, que se realmente reabra esse trabalho investigativo para se verificar se efetivamente havia essa possibilidade. Eu não posso aqui chegar e dizer, ó, existia ou não existia, se eu não tiver dados técnicos de prova, né, através de uma investigação abalizada, como a que foi feita pela Polícia Civil, para que a gente possa reverberar essa informação. É preciso que a gente tenha responsabilidade com isso. Agora, a situação que está, e tendo passado mais de um ano, é óbvio que as provas elas podem perecer. E aí a gente pode ter de deixar de ter uma oportunidade de produzir uma prova contra determinada pessoa que possivelmente tenha participado do delito por conta do perecimento da prova. Então é essa a preocupação nesse instante de fazer com que o judiciário, o Ministério Público, a sociedade, elas possam se aliar, porque como eu disse, não se trata de uma vingança privada, se trata de fazer justiça, de pegar a prova dos autos, de identificar quem foram as pessoas ou quem foi a pessoa que participou daquele crime e tomar as providências que a lei, que a norma, ela determina. É muito simples, é muito fácil. E, assim, claro que a gente sabe de toda a tramitação, da dificuldade dos prazos. Obviamente que também queremos que o acusado ele tenha todo o direito garantido constitucionalmente de defesa do contraditório. Nós não queremos aqui simplesmente fazer com que a lei seja cumprida, mas cumprida de forma a causar prejuízo ao direito de locomoção do acusado. Agora, se há uma prova técnica, cabal, fundamentada, de que esteve na cena do crime e que pode, efetivamente, estando solto, causar um problema para o andamento do processo, inclusive com a ameaça a testemunhas, a invalidação de alguns atos. Então, é preciso que o Judiciário tome uma decisão rápida e enérgica, como pediu o Ministério Público e como pediu o assistente da acusação. Agora, doutor Cláudio, veja bem o que o senhor está dizendo aqui na entrevista. Trata-se de uma pessoa
que os próprios autos do processo já determinaram. Ele estava na cena do crime. As provas periciais o colocam exatamente no local onde aconteceu o crime. E quem melhor do que essa pessoa, como o senhor acabou de dizer, que ele sequer foi ouvido? Quem melhor do que ele para dizer realmente quem estava junto com ele ou não no dia do crime? Eu acho mais grave, Fernando, nesse caso, em particular, desde a apresentação da denúncia e a nossa habilitação como assistente do Ministério Público, é que o acusado, mesmo tendo informado um endereço, foi tentada a sua localização através de oficial de justiça e não foi encontrada. Aí o advogado rapidamente peticionou nos autos, informando o endereço, é um dever, claro, do advogado que produz a sua defesa fazê-lo, mas eu entendo que essa procura e o não tendo encontrado, e já existindo advogado habilitado nos autos, ele teria que ter imediatamente feito o seu cliente se dar por citado, não prorrogasse mais uma vez a citação para que se ganhe tempo e para que prejudique, inclusive, a investigação e a possível corrupção de dados, né, de testemunhos, de provas, de investigação que ainda venha a ser realizado nos autos. Muito bem. Então, estamos no final de 2024, um crime que aconteceu no final de 2023. Existe a possibilidade de chegarmos ao final de 2025 sem isso estar resolvido? Não, eu não acredito. É, o acusado ele vai ter o direito à apresentação de sua defesa, a resposta à acusação. Na resposta à acusação, ele vai ter N motivos para apresentar em relação aos fatos em que ele está sendo acusado. A partir dessa análise da prova e dos argumentos que ele vai levar ao processo, o juiz vai ter a oportunidade de apreciar também o pedido de prisão feito pelo Ministério Público, corroborado pela assistência da promotoria. De modo que eu entendo que, após esse prazo que termina, acredito que início ou meados de fevereiro, nós teremos novidade nesse processo. Mas eu ainda bato na tecla de que são tantos comentários, são tantas histórias que são bombardeadas o dia inteiro, tanto para a gente, como acredito para o Ministério Público, como para a imprensa, mas claro e óbvio que essas histórias não chegam ao público, porque ninguém tem a certeza do que é que se realmente estão levando à tona. Se existia uma terceira pessoa, se não existia, se realmente o fato está investigado e pronto, se apenas aquele acusado vai ser levado a ser responsabilizado pelo crime. De modo que eu acho, Fernando, que agora é o momento mais nevrálgico. Nós teremos a oportunidade de, nos próximos 20, 30, 40 dias, no máximo, ter um deslinde dessa fase inicial do sumário de culpa, que vai se iniciar com a oitiva das testemunhas e findar com a oitiva do acusado, e o desenrolar dos demais atos processuais. E aí, certamente, o judiciário, provocado pelo Ministério Público e por esse assistente, haverá de tomar a decisão que nós esperamos que seja da prisão preventiva, até que seja esclarecido efetivamente como ocorreram os fatos, quem teve participação naquela atividade criminosa. Doutor Cláudio, agora eu vou finalizar essa conversa com o senhor ainda lhe fazendo um questionamento. Me perdoe a insistência, mas é porque eu venho acompanhando esse caso desde o dia que aconteceu e eu me coloco aqui como toda a população que também está acompanhando. Eu queria que o senhor, olhando para essa câmera, dissesse o seguinte: independente de ter outra pessoa ou pessoas ou não, mas como explicar a uma sociedade que uma pessoa que já está provada que ela estava na cena do crime, que as unhas da vítima foi encontrado o resultado de DNA colocando essa pessoa no local do crime. Como explicar que essa pessoa esteja solta? É esse questionamento que não só você faz, mas toda a sociedade. A prova técnica
abalizada, fundamentada, que não há mais como se retroagir. A prova ela é cabal. Aconteceu, a pessoa estava presente por conta do material genético encontrado na vítima e o acusado ele vai ter que provar como é que aquele material ele chegou às unhas da vítima. Como eu te falei no início, na nossa legislação penal brasileira, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Mas nesse caso em particular, onde há uma probabilidade muito grande e vertente de que o acusado solto possa criar um embaraço para o andamento processual, para a produção da prova que irá vir, além da que já está aportada nos autos, é prudente que o judiciário decrete a prisão preventiva, pelo menos até que se esclareça, que se termine o sumário de culpa, que se produza a prova complementar, para que se possa ter a oportunidade, inclusive, de abertura de uma nova investigação, dessa possibilidade que se fala muito de ter uma terceira pessoa na cena do crime. Então, eu acho que esse é um momento muito tranquilo para que o judiciário, não levando culpa, porque aí não se culpa quem quer que seja, mas o próprio acusado ou quem quer que tenha cometido esse crime é que é o verdadeiro culpado. A sociedade não pode pagar por esses desatinos ocorridos e ficar em brancas nuvens, uma pacata cidade como Cajazeiras, a morte, né, de uma jovem que foi trucidada violentamente. Isso não pode passar em brancas nuvens. É preciso que o judiciário dê realmente, é, rapidamente, uma solução para isso. Né? A sociedade não pode mais aguardar. E nós esperamos que, o mais rápido possível, após a apresentação da resposta à acusação da defesa do acusado, como despachado pelo magistrado, o processo é público, não há segredo de justiça nos autos, mas que após a apresentação da defesa, o judiciário possa efetivamente fazer com que esse processo ele possa ter um andamento, possa ter a apresentação da prova, como ela já está delineada, mas outras que podem vir a fundamentar ainda mais o que já existe da prova técnica, embasando ainda mais e fundamentando aquilo que se busca, que é fazer justiça e apontar os verdadeiros culpados. Diante do tempo que aconteceu o crime, é, é possível, poderá acontecer até é, um novo pedido aí de exumação no corpo de Yane para que possa se levantar mais provas a respeito desse caso? Fernando, o dono da ação, nesse caso, é o Ministério Público, é o representante da sociedade, o promotor de justiça. Nós funcionamos nesse processo como assistente dele. Como eu te disse, voltado do período de recesso, eu vou pedir uma audiência ao doutor promotor para que a gente possa conversar, trocar ideias e ver a viabilidade de um trabalho em conjunto para que a gente possa avançar, né? Tanto numa possível investigação, e aí sim poderia haver exumação, outras provas técnicas, como também em relação à prova testemunhal e outras provas que poderão aportar nos autos. De modo que, assim, eu entendo que o mais lógico nesse momento é fazer com que a gente não tenha a condição de perder algumas provas que podem, pelo passar do tempo, até pela ameaça de quem quer que seja, e a gente deixar esvair pelas mãos essa condição de uma prova que poderá embasar no futuro uma condenação. Muito bem. Agradecer ao doutor Cláudio Diniz e aproveitando até as suas palavras, né? Eu tenho que falar sobre isso. Como o doutor diz, a regra é a liberdade, a prisão é uma exceção. Porém, para o Danilo, que foi preso durante 30 dias, sem sequer ter havido provas técnicas, periciais, foi preso devido a depoimento de testemunhas, para ele a regra foi a prisão. E o suspeito está solto, mesmo com as provas técnicas periciais. Doutor Cláudio, nós estamos aí às vésperas de mais um Natal. Eu posso desejar ao senhor um Feliz Natal,
eu posso desejar a todos que estão assistindo essa matéria um Feliz Natal, mas pela segunda vez, a família de Iane Marie e também a família do acusado, do suspeito, porque sofre do mesmo jeito, sofre a família da vítima e sofre a família do algoz, porque nenhum pai, nenhuma mãe colocou um filho no mundo para ser um assassino. Então, para eles, eu não posso desejar um Feliz Natal. Pela segunda vez, um Natal triste, um Natal de quem perdeu uma pessoa que era amada, um futuro brilhante pela frente e que, mais uma vez, está impune esse crime. Suas considerações finais. Fernando, para lhe agradecer a todos que estão nos vendo. Nós não trabalhamos na advocacia direcionados a quem quer que seja, nós fazemos um trabalho profissional e, nesse aspecto, nós somos muito incisivos quando abraçamos a causa. E o que eu disse à família de Ana Maria é que nós iríamos perseguir tudo aquilo que fosse possível para provar efetivamente quem foi a pessoa que cometeu esse horrendo crime contra ela. E nós iremos fazer de tudo, iremos buscar todos os meios jurídicos possíveis e admissíveis para que aquela pessoa que cometeu o crime seja condenado, julgado e condenado e possa expiar pelo crime cometido. Obrigado, doutor Cláudio Diniz, por essa entrevista, com imagens de Eduardo Jorge, reportagem de Fernando Antônio para o canal do YouTube Apresentador Fernando Antônio. Se inscreva no canal.